Alô, alô, meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas, mais uma gravação, o nosso podcast número 72, se eu não me engano. Olha. Nossa, bastante. Hoje que eu fiquei, me lembraram que era 70 já gravações. E aí já gravei um, agora é os 72. Bom, primeiro eu quero agradecer todos vocês que acompanham a gente. Ajude a gente a divulgar o podcast com informação relevante, de cunho científico, com informações verdadeiras. Então é legal a gente dividir esses temas no Spotify, Mulheres de Peito, no YouTube, doutora Érica Montalvão. Tá bom? Lá você tem colegas que eu entrevisto, colegas médicos e também tem não médicos de outras áreas, com temas muito legais que vale a pena divulgar, ok? Hoje, na verdade, eu chamei uma pessoa que veio com um tema. Então, assim, a pessoa, para mim, veio primeiro do que o tema. Doutora Fernanda Rocha. Ela é ortopedista, vocês entenderam meu brilho? Ortopedista, especialista em mãos. Olha que legal, cara. Muito importante isso. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, a gente vai descobrir um pouquinho sobre a vida dela e depois a gente vai discorrer de um tema também muito legal. Porque a Fernanda está grávida. Fê, obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Fala um pouquinho sobre você, quanto tempo de formado, onde se formou. Então, vamos lá. Eu sou Fernanda Belei Rocha, eu tenho 41 anos, sou ortopedista, especialista em cirurgia da mão. E tenho 16 anos de formada, né? Há 10 anos, 11 anos eu estou na cirurgia da mão, né? Ortopedista com especialização em cirurgia da mão. Hoje em dia eu trabalho só com cirurgia da mão, bem focado para essas patologias. Então, eu sou de família mineira, de Juiz de Fora. Meu pai é ortopedista, né? Foi um dos fundadores do Hospital Ortoservice. E desde pequena eu convivo com a ortopedia dentro de casa, né? Então, em casa tinha as caixas de ferramenta, tinha ossos, né? Biomodelos de osso. Então, foi uma coisa que eu sempre convivi, né? Eu e meus irmãos, somos em 5 filhos e 3 são ortopedistas. Olha, que legal! É uma família bem... E assim, nunca foi uma coisa que meu pai pediu pra gente fazer. Na verdade, a gente via a profissão dele e achava interessante e fomos os 3 para esse caminho. E a gente brincava muito na clínica dele. Antes, a Ortoservice era uma clínica, a gente brincava de raio-x, fazer gesso, medicação curativa. Então, a gente cresceu nesse ambiente, assim, sabe? E foi lúdico, né? Foi. E aí, quando eu resolvi fazer medicina, primeiro eu queria ser pediatra, porque eu adoro criança. E aí, quando eu vi que, na verdade, eu gostava de criança e não de criança doente, aí eu falei, não, pediatria não. e aí foi quando eu me apaixonei pela ortopedia. E aí as pessoas falavam, né, a gente estava até comentando sobre isso, né, uma mulher ortopedista, você não tem perfil, você não tem estrutura, geralmente eles precisam ser fortes. E aí eu falei, não, eu acho que é possível sim, a gente consegue muita coisa, na verdade não é força, é jeito, né? Claro que tem algumas, a gente precisa ter um pouquinho de massa muscular, eu treino, faço atividade física, porque tem realmente algumas cirurgias, alguns procedimentos que a gente precisa um pouco de uma força para fazer. Mas é totalmente possível, né? A ortopedia é a segunda especialidade com menos mulheres no Brasil. A primeira é uro. A segunda é ortopedia, a terceira é neuro. Não acredito. Então 6% só dos médicos do Brasil são ortopedistas mulheres, né? Então é pouco. Você então é mineira? Na verdade, eu sou paulista, nasci aqui, mas a minha alma é de mineira, porque eu fui criada em Minas, né? Lá em Juiz de Fora. Isso, lá em Juiz de Fora, quando era pequenininha, lá em Juiz de Fora. E você então fez faculdade lá? Fiz lá. Fiz lá minha primeira formação foi lá, em Juiz de Fora. Depois eu fiz a primeira residência de ortopedia no Rio, no Hospital Municipal Salgado Filho, que era um hospital de trauma, referência da região ali. Então, foi realmente uma residência muito produtiva, com muitos casos graves, inclusive. E depois eu fiz mão. Aí eu queria ir para São Paulo. Eu passei na UERJ lá no Rio, mas eu acabei preferindo ir para o servidor em São Paulo, para ter uma outra visão, né? Porque eu tinha feito em Minas, aí eu fui para o Rio.
E aí, realmente, Isso é ótimo. pra gente ver outras coisas, ter contato com outras... E me conta uma coisa, você é casada, tem filho, conta um pouquinho da sua história familiar, porque é legal isso, pra gente saber. Então, eu sou casada há 4 anos, meu marido também é ortopedista, a gente é uma família inteira. E meu sogro também é ortopedista. Então, é pai, irmãos, marido. Então, o assunto em casa é ortopedia. A gente é muito apaixonado. E aí, a gente teve o Antônio, ele tem 1 ano e 8 meses. O Antônio, ele tem trissomia 21, que é síndrome de Down. É um menino muito especial, muito fofo, muito maravilhoso. Que delícia. Ele é uma delícia, é uma criança incrível, iluminada. E agora vem a Madalena, que eu tô grávida de 27 semanas, entrando pro 7º mês. E acho que eu vou parar por aí, que eu já tô com 41 anos, né, doutora? Eu tava esperando você falar, desculpa, eu sou geóloga, não tem jeito de não perguntar. Então, e aí, esse susto de engravidar com 41 anos? Na verdade, assim, a gente queria, né? Porque a gente, eu casei tarde, né? Esse relacionamento foi um relacionamento que eu comecei mais tarde, porque eu me dediquei muitos anos à minha profissão. Sim. Então, na verdade, é uma profissão cirúrgica, então eu fui fazer fellow fora, eu queria estudar, então acabou que eu dei mais foco ali para a profissão. E aí, quando eu conheci o Luiz, que é meu marido, e aí a gente resolveu ter filho e a gente, na verdade, eu tive 2 gestações antes que eu perdi, né, tive 2 abortos, e aí veio o Antônio com síndrome de Down. E aí, porque claro, assim, quando eu tinha 35 anos, eu fui para congelar óvulos, porque eu achava importante, porque pela idade... Sim, a gente orienta hoje, né? Com frequência. E por conta da minha profissão, que tem muita radiação ionizante, que é a raio-x que a gente toma, né? Então tem um risco maior de ter as cromossomopatias. Desculpa. Então, só que daí quando eu fui fazer esse processo, entrou a pandemia. Aí eu não fiz. E aí acabou que realmente eu tive o Antônio com 39, então o risco aumentado de ter as cromossomopatias que... Aquele com ultrassom de 12 semanas já tinha uma suspeita? Já, na verdade o morfológico já deu uma translucência de 4,5. Entendi. Aí fiz a aminocentese, foi um susto muito grande, mas assim, no fundo eu sabia que eu corria um risco grande, né, por uma gestação com 39 anos. E foi um susto tudo, um luto durante a gestação, mas assim, hoje eu assim, se pudesse escolher ele, escolheria 1000 vezes. Ele é uma delícia, eu vejo. Muito bom, muito bom. Sim. E agora grávida? Da Madalena. A segunda gestação evoluída, né? Sim. E é uma menina, né? Sim, graças a Deus, sim, Madalena. E, né, os exames todos morfológicos, todos ok, assim. E assim, eu sei que você fica mais confortável falar da ortopedia, então eu vou associar. E assim, essa dinâmica de profissão e gestação, você já passou pelo primeiro, né? E agora você já tem um em casa, que você tem que dar assistência também, está grávida. Sim. E aí, é pesado? Como é que é pesado, assim, né? Mas eu continuei fazendo tudo que eu gosto de fazer. Eu continuo operando, né? Claro que fraturas, eu saio da sala, para na hora que durante a cirurgia a gente tem que tomar radiação, então eu saio, e aí volto e consigo levar bem, assim, porque a gente opera sentado, no caso, né? A cirurgia da mão, a gente... O bom é que opera sentado, então não me cansa tanto. Sim. Mas precisa ter uma rede de apoio importante, né? Então tenho a avó, a sogra, tenho funcionários que me ajudam para poder conseguir ser a mãe do Antônio, né? Tá ali presente, que ele tem as terapias que ele vai e tudo, para ser uma boa médica, ortopedista e agora uma gestante que precisa cuidar também da que está na barriga. Então, assim, realmente a gente tem que ser multi, né? Seu marido é daqui também? Ele é daqui. Daqui de São José. Isso. E por que mão? Então, porque mão, eu sempre gostei. Eu entrei para ortopedia sempre focada em mão, porque eu acho mão uma área extremamente fascinante, delicada, porque a gente não mexe só com parte óssea, a gente mexe com tendão, a gente mexe com nervo, a gente mexe com muita estrutura, e tem infinitas possibilidades dentro da mão. Então, foi isso que me encantou, assim, e operar sentada também, que é muito bom. Você pratica esporte, né? Pelo que você me falou. Sim, pratico bastante. E que esporte você pratica? Então, a minha paixão é futebol. Eu sempre joguei futebol, desde nova, e sempre gostei. Uma vez eu encontrei, acho que foi com o teu irmão,
eu precisei do ortopedista, Sim, e eu sim. falei, fala pra ela que a gente tem um time de futebol, do Vertivita. Ai, Era eu. Era você! Meu Deus! Eu falei, fala pra ela ir treinar com a gente. Nossa, lembrei. Aí eu lembro, amo. Você também gosta, né? E aí, futebol sempre foi minha paixão. Mas aí eu fui pro futebol, depois saí um pouco do campo por conta de lesão, medo de machucar, medo de cair, lesão. Sim. Então, minha paixão sempre foi o futebol. Mas eu gosto também de corrida, fiz algumas meia maratonas, gosto da corrida bastante. E aí, pratico a musculação e outros esportes de fortalecimento para saúde mesmo, né? Na verdade, não é minha paixão, mas é o necessário que a gente precisa para dar conta de tudo, Tem né? algumas coisas que não dá para fazer só o que gosta, tem que fazer o que é necessário. Sim, né? Exatamente. E você sempre sonhou ser mãe? Sempre sonhei, sempre quis. A única coisa que não foi empecilho, mas que atrasou foi essa história de estudo, a especialização. Sim. E que tá tudo certo, um monte de gente passa por isso, né? Sim. Bom, vamos lá, eu sei que você tem um carinho e uma especialização maior hoje em cirurgia de túnel do carpo, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, o que é a síndrome do túnel do carpo? Porque a gente escuta muito falar, e é mais comum do que a gente pensa. Com certeza. Eu acho que a maior queixa que eu tenho no consultório é a síndrome do túnel do carpo, né? Acomete mulheres em torno de 40 a 60 anos, mas pode acometer qualquer idade, também pode acometer os homens, que é a compressão do nervo quando ele passa na mão, né? A gente tem um nervo que sai da coluna, ele desce pelo nosso braço, antebraço, e na hora que ele passa dentro do túnel do carpo, ele é comprimido. É como que eu sempre falo que é como a gente estivesse sentado em cima da perna, que aí quando a gente levanta sente formigar. É exatamente isso. Existe uma compressão do nervo dentro do túnel. E existem alguns motivos que contribuem para que o nervo fique apertadinho e comece a dar os sintomas de formigamento, aquele sintoma igualzinho quando a gente senta em cima da perna. Sim. E aí começa a ter o formigamento geralmente, né, dos 3 dedos e metade do quarto. E uma dor também que geralmente ela é mais noturna, né? Porque a gente, quando vai dormir, a gente flete o cotovelo, tem postura mais viciosa. Quando a gente faz isso aqui, esse movimento de flexão do punho, a gente piora os sintomas, né? E fora que também, fim de tarde, cortisol baixa, efeito anti-inflamatório também, então piora os sintomas. E assim, é muito incapacitante, né? As pessoas que desenvolvem esse túnel do carpo, elas chegam um momento que elas falam assim, doutora, eu não aguento mais, porque minha mão está formigando 24 horas por dia. Então, é uma patologia, assim, eminentemente cirúrgica, a grande maioria a gente precisa operar, porque a gente precisa descomprimir esse nervo. Então, nos casos iniciais, assim, caso leve, por exemplo, eu sinto uma vez por mês, ou então começa um pouquinho durante o dia, a gente, com fisioterapia, exercícios de alongamento, a gente consegue melhorar um pouco os sintomas. Mas é uma doença progressiva, que vai piorando, e aí chega uma hora que eu até falo que é uma indicação que as próprias pacientes, elas que me pedem, né, falam, doutora, eu não aguento mais, né? Então a gente precisa operar para abrir o túnel e aí o nervo ficar folgado e não comprime mais e aliviar esses sintomas de formigamento. Você falou uma coisa que me despertou a atenção e é bom esclarecer para todo mundo saber. Por que essa faixa etária? 40 a 60, né? 60. É interessante, porque existem alguns fatores que contribuem para isso, né? O hipotireoidismo, doenças hormonais, a diabetes pode contribuir, a gestação também é uma parcela grande. A gente percebe muito, né? Você já deve ter visto bastante. As alterações, as doenças reumatológicas, geralmente estão todas as patologias que vêm associadas, né? Ela vem geralmente na terceira, quarta década de vida. Então, por isso que... Mas assim, é só 20%. 80% não tem causa, é idiopático. Então, a gente não sabe da onde vem, né? Então, e tem também relatos de lesão por esforço repetitivo, pessoas que trabalham com punho muito em flexão, né? Eu vejo muito isso. A gente mora numa região que tem muita linha de produção, então a gente vê muito trabalho manual dos trabalhadores da linha de produção. Então, alguns trabalham com punho, né? Tem que parafusar alguma coisa com punho muito fletido. E essa postura de flexão do punho é um dos fatores que contribui para comprimir o nervo ali dentro do túnel. Cirurgiões de vídeo tem que tomar um cuidado, né? Sim. Todos, né? Sim. Mas assim, esse porque fica aqui. Exatamente, é isso mesmo. Câmera, ali. E dentista também, eu atendo muita dentista. Verdade. Muita dentista que tem, bastante. E hoje com o home office?
O computador, né? O computador, ele ajuda bastante, mas ele não é tanto proteína do carpo, ele dá mais as tendinites. Por quê? Porque quando a gente está no computador, a gente faz a extensão, né? A extensão do punho, exatamente. Então, é mais as tendinites que causam no uso de computador. Existe alguma coisa que... Você já falou que o tratamento é cirúrgico, dificilmente algum anti-inflamatório vai ajudar em alguma coisa, ou o tratamento da base, da doença de base, né? Sim. Existe alguma orientação que você pode falar para alguém que fala, acho que eu estou começando a ter, nela dá esse diagnóstico, né? Mas que ela pode fazer para ficar alerta no posicionamento? Sim, isso. Orientação? A doença de base sempre tem que tratar, né? Deixar, por exemplo, hipotireoidismo controlado, a diabetes. Então, o que eu sempre oriento? Começou a ter essa dor, trabalha manualmente, faz pausa a cada 2 horas, alongamento das mãos e dos punhos. A gente alonga tudo menos as mãos e os punhos. Então, é importante essa pausa durante o dia. Os sintomas noturnos, eu sempre indico usar uma órtese, aquela talinha que você compra em farmácia, mas só para usar no período noturno. Durante o dia todo, não. Por quê? Porque durante a noite, como a gente flete o punho, a órtese ajuda com que fique um pouquinho mais estendido e aí não comprima tanto. Então, as orientações iniciais é essa: alongamento, uso da órtese noturna e controlar a doença de base, né? E também fatores associados à obesidade, sedentarismo, né? O tabagismo, isso também contribui para... Tem relatos que a cirurgia é tranquila? Qual o tempo? A cirurgia é bem tranquila. A cirurgia que eu falo é cirurgia de 15 minutos, né? Demora mais para o paciente internar e tudo do que fazer o próprio procedimento, né? Ainda mais que a gente já tem bastante experiência, então a gente consegue fazer é rápido. Então, e recuperação pós-operatória? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre falo que varia. Por quê? Entre 1 a 3 meses para voltar às atividades normais, tá? Porque é muito... Como a incisão é na palma da mão, é um lugar muito sensível. Então, tem pessoas que ficam com uma hipersensibilidade na cicatriz e, às vezes, só de encostá-las, elas se queixam e não conseguem voltar às atividades normais. Então, eu falo muito que depende da paciente e do limiar de dor dessa paciente, né? E se tem uma fisioterapia que acompanha pós-operatório. Então, eu vejo pacientes com 15 dias já fazendo tudo, eu vejo pacientes realmente voltando às atividades normais com 3 meses. Então, é em torno de 1 a 3... A literatura fala até 6 meses para retorno das atividades normais, mas por conta desse desconforto mais da cicatriz que pode dar um pouco de sensibilidade na palma da mão, que é um lugar que a gente está toda hora mexendo, né? Então... E a gente só percebe a utilidade da mão quando a gente perde a utilidade dela, né? Com certeza. Eu posso falar isso. Que em 2018 eu caí de hoverboard e quebrei, coloquei uma placa e pino aqui, né? Aí você ficou sem... Aí eu falei, nossa, como faz falta, né? Mas tudo certo. Sim. E, assim, foi de novo, vou falar de novo, porque me perguntaram várias vezes, e as meninas fizeram uma pesquisa e descobriram. Porque eles queixam muito, a dúvida tem uma orientação específica, porque o home office trouxe o computador, então isso todas devem perguntar no consultório, né? Além desse posicionamento que não é legal, você deixa a mãozinha aqui quietinha, tem alguma coisa que se orienta? Eu vou explicar aqui, que eu estou até me posicionando melhor aqui na cadeira. Na altura do carpo, né, é isso que eu expliquei, mas eu acho que o uso dos computadores e o trabalho repetitivo, ele vai mais também, fala um pouco a favor das tendinopatias, que são as tendinites. Então, a gente precisa ter um posicionamento adequado para não sobrecarregar aquele tendão. O que eu sempre falo para os pacientes? Se você ficar 8 horas, por exemplo, a gente trabalha 8 horas por dia, por exemplo, né, a população, uma grande maioria. Se você ficar 8 horas andando no shopping, o que vai chegar em casa? Você vai chegar em casa e você vai sentir o quê? Dor na perna. Por quê? Você está mexendo o seu músculo, está andando. Trabalhar é a mesma coisa. Você está ali fazendo aquele movimento 8 horas consecutiva todos os dias, você está movimentando músculos, está movimentando tendão, então assim, você está sobrecarregando aquela estrutura, né? Então é impossível você não ter dor depois de 8 horas consecutivas digitando sem parar. Então, eu sempre falo o seguinte, pausas, né? A cada 2 horas, para um pouquinho, levantou para ir ao banheiro, levantou para tomar uma água, para e faz um alongamento dos punhos e dos dedos, né? É super importante essa pausa e esse alongamento para os tendões. Outra coisa importante é o fortalecimento, atividade física e o fortalecimento dessa musculatura.
E também a ergonomia durante o trabalho, né? Então, você nunca fica, eu sempre oriento, apoiar sempre o punho, nunca ficar com ele sem apoiar, porque a gente fica fazendo isometria do músculo. O que é isso? Se você não apoia, você fica contraindo o seu músculo para ele ficar assim. E aí você vai ficar com dor na musculatura extensora aqui do braço. Sim. Ombro também. Então, se você levantar muito, ficar com a mesa muito alta, você pode dar impacto no seu ombro, porque a gente tem um impacto aqui do manguito no acrômio. Então, você tem que sempre 90 do ombro, 90 do cotovelo, antebraço apoiado e o teclado e os punhos apoiados, sem ficar no ar. Então, isso ajuda bastante. E outra coisa, o uso do mouse. Às vezes, você revezar com mouse vertical. Hoje em dia tem os mouses verticais que você pode, por exemplo, revezar ele para poder você distribuir o trabalho daquele músculo, entendeu? Eu sempre oriento isso. E celular também, né? Que acho que é o que tem muita gente hoje em dia trabalha pelo celular, né? A ginástica laboral surte efeito? Com certeza. Eu acho que é super importante. Para quem não entende o que é a ginástica laboral, como é que você explicaria? É uma ginástica que você faz para o trabalho, né? Na verdade, assim, né? Existem profissionais que vão em locais que existem, por exemplo, empresas que os trabalhadores eles fazem muito esforço repetitivo, aquela função, principalmente em linhas de produção, que eles ficam muitas horas fazendo aquele mesmo tipo de exercício. Então, eles fazem o quê? Eles fazem uma ginástica ali para usar para aquela musculatura que está sendo exigida ali naquele trabalho. Então, o que eles orientam? Principalmente os alongamentos e porque o alongamento ele ajuda muito o tendão e o músculo. Então, eles alongam, ensinam esses trabalhadores a fazerem essa ginástica. Então, é importante porque tem pessoas que trabalham, né, e são totalmente sedentárias. E o sedentarismo, eu acho que é o mal do século, né, para tudo. Entre elas, o trabalho repetitivo. Hoje, assim, tem algum movimento do dia a dia? É muito genérica essa pergunta, mas eu acho que deve ter surtido lá nas pesquisas. Sim. Que é mais prejudicial à saúde das nossas mãos? Algum movimento além do computador, que agora a gente acabou de falar, que na verdade é para tendinite, né? Sim. Mas algum movimento do dia a dia hoje que prejudica a nossa saúde das mãos? Celular. E fala um pouquinho do celular aí, né, meu amigo? Na verdade, assim, se for ver no dia a dia, hoje a gente passa... Eu faço sempre essa pesquisa com meus pacientes que chegam com dor na mão, principalmente os adolescentes. Eu falo para ele, quantas horas você fica no celular? Porque no celular a gente tem a média diária. Eu fico em torno de 4 a 5. Por conta eu faço pesquisa, eu vou ler, WhatsApp, que a gente resolve tudo no WhatsApp, até a rede social, que eu tenho uma rede social movimentada. Então eu fico bastante, mas tem gente que fica 8 horas por dia no celular. Então é aquela coisa. Você tem um aparelho que pesa em torno de 800 gramas, mais ou menos. E você fica segurando ele, né? Fazendo uma isometria, que eu falo, que é o treino do músculo. E mexendo com o seu dedo durante 8 horas, fora o seu trabalho, fora as suas atividades em casa, fora o tanto de outras coisas que a gente faz. Então, realmente, sobrecarrega. Então, a partir disso, tem as tendinites, tem as artroses que podem dar na base do polegar das mãos das mulheres, né, principalmente. O túnel do carpo, que pacientes que talvez ficam com o punho mais fletido. Então, realmente, hoje em dia, eu posso dizer que quando eu comecei minha carreira, até hoje, 16 anos depois, eu vejo que realmente a gente usa muito o celular e as patologias do celular realmente eles aumentaram muito. Eu peguei, por coincidência, 3 pacientes seguidas no consultório, né? Uma era gestante, mas assim, as outras não, com uma dor aqui, assim, sabe? E eu conversando com elas, eu falei, olha, eu vou tentar... E fui conversando, falei, e celular, né? E eu nem pensei de imediato, não foi um diagnóstico que eu fiz. E aí eu falei, você usa o celular que hora? Eu falei, doutora, fica na cama. Então, fica na cama, deitado, com o celular segurando, nesse meu movimento aqui, ó. Sim. Né? Exatamente. Aí você fica ali horas. E aí acaba que a gente entra ali, porque você entra, eu falo que a gente entra num looping ali do celular, porque você vai consultar uma coisa, outra, né? Aí você busca aqui, aí você vai buscar aqui, na hora que você vê, você já está há 3 horas naquela posição, né?
Então o jeito é a gente limitar o celular ou achar uma forma mais ergonômica de mexer com ele. Eu sempre falo assim, é difícil às vezes falar para a pessoa, por exemplo, que trabalha com o celular, falar diminua o celular. Não, é a ferramenta de trabalho dela, eu não posso proibir ela de usar. E o que eu oriento é o seguinte, é você mudar a forma que usa. Por exemplo, se você trabalha no WhatsApp, você usa o WhatsApp web, quando você puder, que daí você está no computador, não está no celular. Existem algumas ferramentas que você pode colocar no celular para ajudar. E também apoiar o celular quando estiver mexendo. Ao invés de você ficar segurando, você apoia ele e muda. Um dia usa mais o indicador, às vezes um dia mais o polegar. Você mudar o movimento e as estruturas que você está ali usando. Então, essa é a orientação que eu faço quase que diariamente. Estalar os dedos faz mal. Eu acho que mas quando eu falo que eu sou cirurgião de mão, acho que as pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é estalar. É porque eu cresci também, minha mãe falando que não podia estalar, que eu gostava de estalar. Que engrossava a articulação. Engrossava a articulação, exatamente. Então, na verdade, isso é mito, mas em partes. Por quê? Vamos lá, eu já fiz várias vezes, até colegas, já fiz pesquisa, fiz uma revisão assim, bibliográfica, procurei no PubMed, artigos que me dessem embasamento para provar se isso era verdade ou mentira. Existem poucos artigos, eu levantei uns 2 que falam mais ou menos que precisam de mais artigos para realmente justificar se lesiona ou não. Mas, na prática, eu vejo que realmente não faz bem. Por quê? Porque o que é o estalar dos dedos? Né? Quando a gente estala o dedo, dentro da nossa articulação tem líquido sinovial, que é um líquido que faz parte da lubrificação e nutrição da cartilagem. Então, esse líquido, eu sempre falo que é uma geleca. Sabe aquela geleca que a gente, de criança, que a gente aperta, faz assim ele faz aquele estalo? É exatamente isso que acontece. Então, a gente movimenta esse líquido no estalar e aí faz o barulho. Só que o problema não é o estalar em si, o problema é o movimento que a gente faz para estalar. Então, tem gente que estala o dedo assim, né? E tem gente que estala fazendo assim, virando para o lado. Exatamente. Esse virar para o lado, eu já vi no meu consultório, lesar o ligamento colateral, tá? Estiramento dos colaterais do dedo. Então, se você lesionar os colaterais do dedo durante você pode começar a ter um edema ali e uma reação ali inflamatória que você pode engrossar seu dedo. Então, assim, esse de engrossar, não é que todos os dedos vão ficar grossos, enormes, não. Mas se você tiver um movimento que você ficar repetitivo e isso lesar o seu ligamento colateral ou alguma estrutura ali na sua articulação, realmente você pode ter esse engrossar. Essa é medicina baseada em evidência. Sim. Essa é a melhor explicação que você deu pra gente. Então, assim, o ideal é que não fique estalando de vez em quando, se ela tá incomodando, porque tem gente que sente desconforto. Sim. E acho que quando instala parece que põe no lugar, eixo. Né? Por conta desses bolhas de ar que tem, né? E aí até me questionaram, mas como bolha de ar dentro da articulação? Na verdade, são micro bolhas, não é bolha assim, do tipo, né, uma bolha grande. Mas exatamente, porque estala, mas com... Já vi estalar pescoço. Então, coluna, tudo, né? Com moderação, né? Estalar com moderação. A gente acabou de falar, né? Se é possível lesionar os dedos da mão com movimentos comuns. Comuns? Eu acho que é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Qualquer movimento que se faça, se você tem uma fraqueza articular, seja que for, você pode exatamente. Lesionar. Tem uma lesão que eu vejo muito comum, que às vezes acontece mais em pessoas mais idosas, é o dedo e martelo, que é a lesão do tendão extensor, que às vezes eu já vi paciente arrumar a cama e bater na hora que está arrumando a cama, e aí você faz uma flexão forçada do seu dedo e acaba rompendo o tendão, e aí fica com a pontinha caída. Isso é uma coisa comum. Mas você pode ter, por exemplo, acidentes em casa, fechar a porta de gaveta, de carro, você pode ter as lesões perfuro-cortantes, faca. Então, dentro de casa, tudo pode acontecer, né? E como os esportes podem contribuir na saúde das nossas mãos? Como os esportes. Nossa, o esporte eu sou suspeita para falar do esporte porque eu pratico, mas assim, dentro da ortopedia, a gente precisa realmente praticar esporte. E o esporte, ele faz com que a gente tenha uma musculatura forte, e isso, musculatura forte e um músculo alongado, né, um tendão alongado, é igual à proteção da sua articulação. Então, você ter um músculo forte, não é forte, musculoso, fisiculturista, não. É um forte que você consiga, você tem um tônus muscular bom,
não precisa ser definido nada demais, mas você precisa ter um músculo forte porque você protege a sua articulação. Então, você protege contra a artrose de joelho, contra a artrose de quadril, contra as lombalgias, né, que é uma dor nas costas. Então, assim, o músculo forte, ele não vai te dar dor. Pra você ter noção, eu estou na segunda gestação, eu tenho 41 anos, eu trabalho bastante. Eu nunca senti dor nas costas nas minhas 2 gestações, nunca senti dor. Por quê? Porque eu faço atividade física frequentemente há muitos anos. Então, hoje eu faço yoga, alongamento, musculação. Então, assim, eu deixo minha musculatura preparada tanto para o meu trabalho quanto para o meu corpo para evitar lesão. É que, na verdade, a gente não tem essa rotina, né? Uma grande maioria. Agora está mudando um pouquinho, a gente vê mais gente praticando esporte, que é legal. O mais importante é fortalecer a musculatura, não é só sair praticando esporte sem fortalecimento, né? Exatamente, sair correndo. Porque aumenta a lesão, risco de lesão, né? Com certeza. Mas a gente percebe que vem aumentando, mas não é uma coisa nossa muito praticar esporte, né? Embora é um país tão grande, tão rico em esportistas, eu acho. Sim, sim. A população, a maioria é sedentária, né? Infelizmente. E você me falou uma coisa, dor nas costas e gestante. Minhas gestantes, prestem atenção. Então, esse é um tema super, super prevalente, né? Na queixa lá, você deve ver isso. Além da dor nas costas, assim, principalmente dor nas costas, porque você muda o eixo, né? Se a coluna se ela é assim, ela faz assim pra frente, né? Exatamente. Então, assim, a lombalgia, né, que é o nome das dores nas costas, ela é multifatorial, tanto para as não gestantes quanto para gestantes no modo geral. Por quê? Na gestante, focada, né, na gestante, é o seguinte, existem 2 coisas que fazem com que a gente tenha dor nas costas. Uma que é hormonal e a outra que é biomecânica, né? Igual você falou, a gente muda o eixo, né? A útero vai crescendo, a gente vai aumentando a lordose na coluna, que é a curva da coluna, e aí a gente vai mudando o eixo de gravidade. Então, a gente começa a sobrecarregar outras musculaturas, outra articulação, e nisso sobrecarrega também os músculos lombares. Associado a isso, a gente tem os hormônios do estrógeno e que chama relaxina, que é um músculo que ajuda, você pode falar melhor do que eu. Relaxa os tendões, isso, né? para poder ajudar no parto. Por isso que o gestante cai com mais facilidade. Isso tem uma explicação por conta disso, porque, olha, o corpo humano é tão maravilhoso que ele prepara a mulher para o parto, porque ele tem que abrir um pouco ali a sacroiliaca para poder, né, deixar um pouco mais elástico para poder o bebê sair, mas nisso ele relaxa todos os músculos, e aí acaba que sobrecarrega. Então, a dor mais comum da mulher, você pode até falar melhor do que eu, geralmente é na lombar e um pouco de quadril aqui atrás, não é? Assim, mais aqui E no final da gestação, no pubis. Que daí, exatamente. E aí, se você não tem uma musculatura forte, preparada, voltando a esse assunto, você vai sobrecarregar, você vai mudar o seu eixo, você vai sobrecarregar aquela musculatura que não está forte, e aí você vai sentir a dor. E aí você vai entrar em contratura da musculatura. E aí você entra num ciclo, né? Dor, não consigo fazer, né? Aí isso, geralmente no final da gestação, mas eu já vi pacientes no começo também. Então, é super importante, quem não faz exercício, então você pega no pé das suas pacientes. Eu indico fisioterapia. Aí então vai entrar com um anti-inflamatório quando for necessário, a dor assim muito, muito grande, porque a gente fica restrito por conta, né? Fisioterapia e sempre fazer atividade física, antes, durante e depois. Hoje eu indico, acho que os obstetras muitos indicam aquela faixa, aquela cinta. Eu tive gêmeos, tenho 11 anos, então minha barriga ficou grande, mas eu não sentia porque eu praticava esporte. Então, para mim, foi muito tranquila a gestação toda. Mas o pessoal olhava para mim e via, nossa, que tamanho de barriga, né? E eu usava essa cinta dia e noite, né? Só tirava para banho, às vezes para dormir. Mas para virar na cama, aquela cinta me facilitava, porque eu tinha que puxar a barriga para virar. Então, isso realmente me facilitou. E é uma experiência minha que eu senti na pele, então eu prescrevo para todo mundo. Sim. Então, a cinta, na verdade, é prescrito, mas tem que ter um pouco de cautela. Por quê? Porque se você coloca a cinta, você não está ajudando o seu músculo a fortalecer, que você está poupando ele. Não, desde que faça atividade física, né? Exato. Porque você deixar só a cinta, aí acaba que você deixa uma musculatura... Relaxa mais e piora. Exatamente. Tem que associar. Então, para a gente cuidar e fazer o osso ficar quietinho no lugar, a gente precisa de músculo, entendeu? Precisa de tudo. Exatamente. Ai, que legal. Que você deixaria de dica
lógico que você é especialista em mão agora, para as pessoas que cuidarem da mão, de um cuidado com as mãos para elas, o que você deixaria de dica? Você repetitiva. A atividade física, acho que é o ponto 1 para todo mundo. Evitar longos períodos de movimento repetitivo. Claro que às vezes no trabalho é difícil, mas prestar atenção em relação ao uso de celular, computador, movimentos que videogame. Avaliar sua postura, eu sempre falo isso, que a gente precisa ter uma noção postural, do sentido de como eu estou sentada aqui, como eu estou, né, para a gente não sobrecarregar tanto as articulações quanto a mão também. Então, acho que isso é o básico, assim, para a gente, claro, e ter cuidado com objetos pérfuro-cortantes, faca, tudo isso na cozinha, porque a gente pega muita lesão por conta de corte que acaba lesando o nervo periférico e isso pode ser realmente desastroso. Mas, no geral, eu acho que é isso. E alongar sempre as mãos, que a gente sempre esquece. Até na academia a gente não alonga. Não alonga mesmo. Ai, que delícia de conversa. Muito obrigada pela companhia. Espero que você volte mais vezes. Depois a gente vai botar a criançada toda aqui pra gente gravar, né? Com certeza. Mas muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Eu te acompanho há um tempo já. Acho esse canal incrível. Mulheres incríveis que estão aqui. Acho que super importante aí para a comunidade a gente falar sobre saúde e outros temas tão importantes. Sim, obrigada são pinceladas, são gotinhas, mas que podem fazer diferença, né? Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.